Tarde a todos, meu nome é Vanessa. Vamos dar continuidade à nossa IELTS Week, no nosso dia sobre EdTech e AI no ensino de idiomas. Eu vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos escuros. Eu estou vestindo uma camiseta branca, um blazer azul marinho e usando um óculos com uma lente bege. E o meu fundo é branco e também tem alguns livros aparecendo ao fundo. E agora é hora de falar sobre IA generativa e SGA, comunicação e experiências em inglês. E para falar desse assunto, contamos com a presença da especialista Raquel Ribeiro. A Raquel Ribeiro é uma formadora de professores com experiência em tecnologia, escritora na área de EdTech aplicada ao ILT e também é uma formadora credenciada pelo British Council. Ela trabalhou com professores já de diversos backgrounds, incluindo escolas de idiomas, escolas regulares e instrutores particulares. A sua experiência de formação abrange tanto conhecimentos teóricos e também aplicações práticas, online e presencial também. Ela também compartilhou a experiência dela escrevendo para o blog CPD, The World of Better Learning, da Cambridge University Press, e é coautora das edições 1 e 2 para professores do livro para cursos de inglês Evolve. Ela também apresentou na Digital Learning Week da Unesco em Paris o tema Integrando Gen AI nas salas de aula de inglês como língua estrangeira no Brasil. E é isso, bem-vinda, Raquel. Eu sou a professora Raquel Ribeiro e eu estou aqui muito feliz em estar colaborando com a ELT Week, English Language Teaching Week, que abrange o ensino de língua inglesa no nosso país, nos diferentes segmentos. Então, isso é muito importante. Pensando majoritariamente no ensino de inglês em classes, muitas vezes de forma presencial nas escolas, nos institutos de língua, mas também online. Lembrando sempre que devemos olhar para práticas que podem ser replicadas num contexto onde a questão de material e internet, disponibilidade de computadores, para um aluno, a gente tem que ter muito cuidado, porque geralmente isso não está disponível. Então, toda vez que eu compartilho práticas de ensino, eu tenho em mente que o contexto é de grupos, o professor está ali ensinando um grupo, e provavelmente o que teremos disponível é o celular, tá? Então, é aquele BYOD, que eu acredito que vocês lembram. Quem lembrar, digita aí para ajudar os outros, coloca a sigla BYOD, e coloca o significado, né? É bring your own device, sendo que majoritariamente o device, o aparelho, acaba sendo o próprio celular. E esse tema de utilizar a inteligência artificial durante as aulas, ele nos traz desafios, mas nos traz mais possibilidades do que nós já tivemos. Então, mesmo com as dificuldades e também com o que continua sendo a digital divide, esta barreira de acesso à tecnologia, a gente hoje ainda tem mais possibilidades do que antes. Então, eu trago aqui para vocês, e é desta forma que eu começo contextualizando a nossa conversa barra workshop que teremos nessa tarde. Quando eu optei pelo tema, né, IA generativa, é justamente para trazer um olhar de que a utilização de tecnologia, de inteligência artificial, ela também pode ser abrangente se levarmos algumas coisas em consideração. Então, em primeiro lugar, a gente precisa assim, esquecer mesmo completamente
ou pelo menos ignorar por um tempo, crenças limitantes que nos fazem acreditar que somente pessoas mais jovens ou escolas que têm uma condição financeira melhor ou particulares é que vão poder utilizar essas tecnologias. É claro que talvez seja um pouco mais rápido, mas todos nós temos capacidade de aprender. Então, eu estou convidando vocês comigo nessa jornada de aprendizado para experiências comunicativas em inglês que podem ser replicadas em sala de aula com o aluno. E aí eu convido vocês a esse olhar. Por quê? Desde que começou fortemente o uso de inteligência artificial generativa, que começou com o ChatGPT, ali no finalzinho 2022 virando 2023, né, vamos dizer assim, uma segunda fase de inteligência artificial, várias coisas foram questionadas. Então vai acabar a profissão de professor, não seremos mais necessários, agora só as máquinas. A gente já está numa curva de aprendizado maior que isso, que nos trazem lições. A evolução, ela continua, e a forma com que os aplicativos e com que o celular, mesmo que você não baixe um aplicativo e utilize no navegador, as coisas estão se adaptando mais fácil, ou seja, está aqui. Como professores, nós temos que olhar, primeiramente, para a nossa capacidade de aprendizado, por isso que ensinamos. Então, tirar crenças limitantes, porque eu estou em algum lugar mais afastado, porque eu já estou quase me aposentando, eu nunca fui uma pessoa de tecnologia. Então, primeiro, tire isso. Nesse momento, eu gostaria de convidar vocês, que logo, logo a gente vai participar com o celular, e eu sempre sugiro fortemente que o celular seja utilizado justamente porque o celular, ele replica o ambiente que a gente vai ter em sala de aula, que é o próprio celular dos alunos, com várias limitações também. Então, se você quiser hoje ter uma experiência ao longo desse workshop, que te dê a visão do professor, mas que você também treine a visão do aluno, te convido, let's go, e vamos nos ajudar mutuamente aqui no chat, tá? Isso vai ser muito, muito importante. Estou curiosa para saber de que partes do Brasil vocês são também, tá? Então, por favor, coloquem. Eu sou nascida no Rio de Janeiro e criada a maior parte da minha vida em São Paulo. Eu estudei em escola pública a minha vida toda, eu trabalho com formação de professores que estão na rede pública, institutos de línguas, escolas particulares, e é muito importante ter essa abrangência. Que legal, gente, estou acompanhando aí no chat, é muito, muito importante que a gente se ajude. Acho que eu tive um probleminha aqui, tá? É muito importante que vocês se ajudem aí no chat, tá bom? Bem, eu vou começar então trazendo para vocês as definições importantes aplicadas à educação. Então, quando se fala em AI generativa, às vezes a gente pensa muito em ciência, em muitos avanços. Vamos delimitar aqui. Então, estamos falando sobre o environment, o ambiente de educação, e o nicho de ensino de línguas, tá? Então, vamos considerar isso. Características chaves de acordo com o guia para o uso de IA generativa para a educação e pesquisa da Unesco. Ele traz coisas que têm permeado muito a minha pesquisa e prática em sala de aula com os alunos. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que a inteligência artificial, ela imita, ela replica a capacidade humana. Isso pode ser utilizado para nosso benefício. Pensando aqui no ensino de línguas, a ouvirmos o idioma e também a falarmos, os nossos alunos estarem ali interagindo e falando, e ter aquilo que nós falamos inteligível, tá? Que é aí que a comunicação acontece. Então, aquele conteúdo é inteligível, é compreensível por ambas as partes, tá? Mas é uma imitação.
Its wide-ranging capacities for information processing and knowledge replicate higher order thinking. Então, pensa numa interação mais natural de higher order thinking. Ela replica, realmente é uma interação com uma possibilidade maior, tá? Mas, de novo, as palavras-chave aqui são que imita e que replica. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, it generates content in response to prompts written in natural language conversational interfaces. Prompts são as instruções que nós damos para a inteligência artificial. E quando a gente pensa em idioma, queremos gerar um ambiente ali controlado que permita com que o nosso aluno interaja e amplie o seu conhecimento sobre um tema, ou então veja se a pronúncia dele está sendo inteligível ou não, ou que o aluno também entenda, ouça e consiga exercitar mais a parte de compreensão, dentre outras coisas. Mas a inteligência artificial, e eu tenho pesquisado desde ali de 2018, já utilizando, vamos dizer, fase 1, de uma forma mais simples de falar, temos também várias coisas com as quais precisamos ter cuidado. Quais são elas que eu destaquei aqui, tendo por base esse guia da Unesco? Eu vou compartilhar com vocês, inclusive a versão em português, tá bom? Eu tive o privilégio de ter a minha pesquisa sobre essa integração de inteligência artificial em sala de aula, de uma forma simples, acessível para ensino de línguas, foi selecionada pela Unesco e juntamente com a Cambridge University Press, que patrocinou e que também estava ali caminhando junto comigo, nós fomos, eu e Evelina Galazzi, nós fomos lá para a Unesco, ali na França, e apresentamos na Semana Digital de Aprendizado, representando o Brasil, tá? Importante a gente considerar que é uma inteligência artificial, portanto, it does not understand the text that it generates. Não entende o texto que gera. Tá? We need to take a critical approach to everything that it does generate. A abordagem tem que ser crítica, ou seja, o professor, o humano, professor, professora, está no centro disso. Por quê? Porque quando a gente apresenta uma aula, quando a gente dá aula para nossos alunos, nós sabemos que vamos levar nossos alunos por uma jornada dentro do que temos que ensinar. Você pode chamar isso de currículo, você pode falar, isso é uma matéria do livro, mas é uma jornada de aprendizado que para nós, professor, professora, essa jornada está clara. Eu quero levar meu aluno por essa experiência, praticar esta habilidade, se comunicar com esse tema. Então, a gente quer levá-los a chegar a uma jornada, cada jornada de aula que vai se complementando ao longo de um semestre, ao longo de um ano letivo. It might hallucinate, which means produce false information. E aí, fundamental entender que precisamos ter esse critical approach. Uma outra coisa que eu proponho sempre desde que eu comecei a pesquisar inteligência artificial, e vocês sabem, como professores, professoras, que, por favor, continuem colocando coisas no chat, comentando, acrescentando, se ajudando, por favor, tá bom? Existem sites que prometem várias coisas, ou você pode efetivamente utilizar um site de Generative AI para preparar sua aula, enfim, existem várias coisas. Mas a maioria é no sentido do backstage de preparação de aula. Então, você vai usar um site de inteligência artificial para preparar uma atividade, para criar, para vir com uma figura, alguma atividade que eles possam fazer em duplas, e isso tem o seu lugar e tem o seu valor. O que eu proponho é que a gente pense em atividades para fala e desenvolvimento de compreensão do nosso aluno, para ampliar o vocabulário, e que envolva o nosso aluno utilizar isso durante as aulas no celular, em pequenos grupos. Eu sempre penso em grupos, gente, porque a gente costuma ter menos aparelhos ou a conexão não está muito legal. Então, quando você pensa num trabalho em dupla, em trio,
essa colaboração não é somente para compartilhar ali o aparelhinho, mas essa cooperação, esse trabalho em grupo, um ajuda o outro. Inclusive, um aluno que precisa mais tempo para entender, ele vai passando pelo processo junto com todo mundo, e isso vai ficando um pouco mais claro. E eu chamo a atenção de vocês para esse conceito que está aqui de Students Agency, da OECD, né? Que fala de agência ou autonomia do aluno. E isso é importante porque it becomes a partnership between the teacher and the students as we co-design and co-construct the learning experiences together in the classroom. Quando a gente prepara uma atividade, um prompt para o aluno usar, e não só para pesquisar, mas para ele interagir ali com a maquininha, vamos dizer assim, a gente também está se colocando numa posição, e se isso não der certo? E se consegue? E se não consegue? Mas é uma jornada conjunta para a gente entender. E isso acaba sendo a questão, se você pensar de digital citizenship, se alguém puder, por favor, colocar e escrever aí no chat, digital citizenship, que é a cidadania digital. Naturalmente, a gente vai ajudando também o nosso aluno a ter outras habilidades que são necessárias no mundo cada vez mais. Então, por isso que se fala aqui, a range of skills that will support them in being lifelong learners. Todos nós temos que ter essa trajetória de aprendizado aberta em nossas mentes. Então, por isso que eu sempre te convido a ter essa experiência. Uma outra questão, né, que foi mencionada também foi: when students are agents in their learning, they are more likely to have learned how to learn. Então, tenha em mente que, assim, o que a gente tenta fazer a primeira vez pode demorar um pouquinho mais. Às vezes, um sistema operacional responde mais lento do que o outro sistema operacional. E o que eu quero falar para vocês é para vocês não se desanimarem com isso. Deixar os alunos ali, ajudarem os outros, tá? Essa citação que fala an invaluable skill that they can use throughout their lives é da OECD, da Organization for Economic and Cooperation and Development. E isso é muito importante porque eles também têm um olhar para a educação, para o desenvolvimento econômico, que passa também pelos Sustainable Development Goals, que estão conectados com a educação. E para a gente ter essa atitude, tem dois verbos que são importantes aqui. Foster, which means encourage. A gente tem que promover, encorajar isso. E agency, no sentido de take action. Bem, as ferramentas mais populares, ChatGPT, né? O Gemini, deu aqui Google Gemini, o Copilot da Microsoft. Eu comecei, naturalmente, como todo mundo, com o ChatGPT, e aí vai se passando por versões mais caras e pagas, e não, enfim. Depois teve o Bard, que se tornou o Gemini, é um dos que são melhores para usar no próprio navegador. Se você baixar o app é legal, mas você pode também ter muita possibilidade com o navegador. E o Copilot da Microsoft, que é o mais recente, a mesma coisa. Tá vendo essas hashtags aqui? Eu vou convidar vocês, alguns de vocês, a colocarem elas aí no chat, porque são hashtags importantes para compartilhamento, para que a voz da gente, a experiência da gente, seja notada nas redes sociais. Então, mobile learning, o aprendizado pelo celular, Gen AI in Education, Gen AI in ELT. Então, se de repente você quiser compartilhar alguma coisa, utiliza uma dessas hashtags, porque ajuda o seu conteúdo também estar relacionado dentro do tema. E nós aprendemos sempre uns com os outros, tá bom? Bem, independentemente de você escolher uma das ferramentas, é fundamental que a gente prepare o celular para isso. Então, antes de eu mostrar o que eu sugiro ser feito para atividades comunicativas e explicar também o que é esse SGE, eu vou convidar vocês agora a pegarem o celular de vocês
e ir lá nos settings, que são as configurações. Por quê? Se a configuração do seu celular ou do seu aluno estiver exclusivamente em português, as respostas vão tender a ser em português, e aí a gente não vai ter o nosso propósito, né? Então, primeira questão, vai lá nos settings, que são as configurações. Chegando ali nos settings, você procura por language, né? Então, vai procurando aqui, certo? Quando você encontra, então, achei. Então, notificações, configurações, gerenciamento, né? Que essa parte é importante. Aí você procura, ok, achei o gerenciamento, agora eu preciso nos idiomas, né? O que eu sugiro para vocês é o que eu faço no meu próprio mobile, que é deixar as duas línguas, tá? Você pode deixar o português primeiro ou o inglês, fica muito a seu critério. Isso é fundamental que o seu aluno também faça, tá? Então é um passo rapidinho, vão vendo aí, me fala se estão conseguindo. Vamos começar agora com a perspectiva do professor. Nós vamos utilizar o Gemini, tá? Eu vou pedir para vocês ou entrarem nesse link encurtado, né, que é o bit.ly / Gemini _ start conversation, ou simplesmente abrir a câmera e escanear esse QR Code, tá bom? Ver o que acaba funcionando melhor para vocês, alright? Bem, eu escaneei aqui. Se caso você escanear o mesmo indo através desse link, ele vai te levar para um início de diálogo, tá? Que é mais ou menos isso aqui, tá vendo? Introductory questions. Essa é uma atividade que eu utilizei com os meus alunos, que são atletas paralímpicos, que eu dou aula também já há algum tempo para os atletas paralímpicos, e inclusive num contexto de aulas 100% online. A gente tem adultos, jovens adultos, e também nas turmas, alunos com deficiência visual total ou com baixa visão, tá? E é importante a gente entender todos esses contextos. O que você vai ver, né, para quem escaneou, enfim, é essa pergunta. Hi, please ask me these 3 questions. How's it going? What's your sport? How do you go to your trainings? Comment after each answer. Eu criei um prompt simplesinho aqui para que eles pudessem manter uma conversa de nível A1 para A2 com a máquina, tá? Então, quem acessou aqui provavelmente vai ter Continue this chat. Então, você clica para continuar o chat. O legal de trabalhar com o Gemini é que existe um símbolo, né? Que é o símbolo, não sei se eu vou conseguir mostrar direitinho para vocês, mas acho que sim, né? Que é um símbolo do som para se ouvir. Então, tem a primeira pergunta, tá? Vou colocar aqui meu volume e eu gostaria que vocês fossem fazendo junto comigo. Question 1. How's it going? Eu vou agora apertar no microfone e vou responder. I'm good, and you? Terminei de responder, eu aperto no play e o prompt que eu dei pedia para comentar. Então, ele digitou aqui o comando, mas eu peço e já faço esse learner training com a minha turma de apertar para ouvir. Great to hear. It seems like you're in a positive mood today. Let's continue with the next question. Question 2. What's your sport? Porque isso é o contexto dos meus alunos, tá? E aí, a gente vai continuando com isso. Eu vou colocar uma resposta aqui, minha, tá bom? I sometimes practice Pilates. Ele forma a reação. Interesting. Pilates is a great way to improve flexibility, strength, and balance. It's a popular choice for many people. Question 3. How do you go to your trainings?
I usually go to my trainings by bus, sometimes by bike. That's a practical way to get to your Pilates sessions. Buses are often a convenient and affordable option. Have a great day. Ele mais ou menos encerra porque os meus prompts davam 3 perguntas. Eu optei por essas 3 perguntas porque eles estavam voltando de uma pausa das Paralimpíadas, muitos foram, outros não, mas enfim, é uma época muito especial e vocês acompanharam os atletas paralímpicos, né? E essa questão de começar de uma forma mais amigável, how's it going? A gente tem trabalhado essa pergunta ao invés de sempre how are you, para expandir um pouco. What's your sport? Porque isso é parte do que eles têm que falar, né, do que eles fazem, o esporte que eles praticam. E a gente tinha aprendido, né, estamos começando a desenvolver os meios de transporte. Então, how do you go to your trainings? Aqui eu coloquei um prompt bem simples, direto, isso é muito importante considerar quando vocês estiverem criando um prompt. Quanto mais simples ele for, melhor vai ser. A gente pode também fazer com que os alunos não só interajam com esse prompt, né, a pergunta, a resposta, faça de novo, como pode pedir também para eles listarem palavras ou expressões novas que eles aprenderam, tá? Então, isso tudo pode ser feito de forma colaborativa também, certo? Queria saber aí no chat se vocês tentaram falar, se funcionou, clicar e ouvir. Lembrando sempre, gente, que não é porque de uma vez você não conseguiu, isso não significa que você não vai conseguir mais, tá? Às vezes é uma primeira tentativa que acabou não dando certo, mas é importante testar e testar isso com o aluno. Como vocês podem ver, essa pequena atividade, ela foi curta, tá? Então, um outro conceito que é importante é que o trabalho com a inteligência artificial, ele não é uma aula inteira disso. Ele é uma pequena porção de prática, de interação, para chamar a atenção dos alunos para algum aspecto que você vê que é importante ser falado. Lembra que eu mencionei também que eu costumo pedir para eles colocarem o que eles aprenderam? É que eles começaram a fazer isso, tá? Tá vendo? Ó, então, essa foi uma expression learned aqui, a outra, ó, uma outra expression learned. A gente ainda está desenvolvendo essa parte da atividade, tá bom? Então, é importante para vocês verem que, às vezes, a gente começa numa aula e vai e termina na outra. Esse é um pequeno exemplo. Às vezes também a gente tem curiosidade de saber, mas e se eu utilizasse um outro, não necessariamente eu utilizasse o Gemini, mas e se eu fosse, por exemplo, utilizar o Copilot? Então, vamos dar uma olhada usando esse mesmo prompt, tá? Só que agora eu vou pedir para vocês fazerem de forma diferente. Para acessar o Copilot, você só vai no navegador e escreve lá, Copilot, e ele vai trazer para você o navegador do Copilot. Deixa eu até fazer isso para vocês, então, né? Quando eu coloco aqui, então, Copilot. Ops, epa, que eu inverti aqui. Ele vai te dar, tá vendo? O primeiro resultado. Isso você faz no celular também. Então, essa é a carinha do Copilot. Tá vendo aqui esse espacinho? Ask me anything. Agora, a gente vai trabalhar com esse espaço, tá? É o seguinte. Eu fiz o prompt, mas se vocês observarem, eu precisei fazer umas mudanças no prompt, porque o Gemini entendeu rapidinho. Tinha 3 perguntas, ele tinha que fazer uma pergunta por vez e comentar no final de cada pergunta. Então, o Gemini, nesse ponto, ele entendeu mais rápido.
Eu testando o mesmo prompt com o Copilot, o que ele fez? Ele fez todas as perguntas ao mesmo tempo, deu todas as respostas ao mesmo tempo. Então, isso não é uma interação natural. Tá vendo? Essa parte de Teacher's Perspective é o que eu gosto de chamar de behind the scenes, que é ali atrás das cenas da preparação de aula. Eu tive que alterar um pouquinho o meu prompt. Então, eu coloquei aqui, please ask me these 3 questions one at a time. Aí eu coloquei as perguntas, listen to my answers and make a comment after each one, ok? O que eu gostaria que vocês fizessem agora? Que vocês literalmente digitassem esse prompt no Copilot, tá? Então, eu estou aqui conversando um pouquinho, eu quero mostrar uma coisa antes de tirar da tela. Então, enquanto eu estou fazendo isso, eu gostaria que vocês abrissem ali, Copilot no celular. Ele me dá a opção de abrir o aplicativo pessoalmente. Eu acho que o aplicativo, ele traz uma automatização do diálogo que eu pessoalmente gosto, tá? Mas é possível também fazer no navegador. Então, o que você vai colocar é digitar esse prompt aí que eu coloquei para vocês, tá bom? Uma outra opção também, né, se você preferir, é escanear aqui o Copilot que vai para o navegador. E chegando lá, você digita esse prompt, tá? Funciona da mesma forma. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse link. Isso. O link abriu aqui o começo das mesmas instruções que eu dei, tá? No caso do navegador, eu preciso sempre clicar aqui para ouvir, Read Aloud. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui que a gente está tendo um errinho aqui no áudio, né? Ele não está falando. Deixa eu ver, então, no meu. Ó, que interessante, quando a gente faz as coisas ao vivo, acontece assim, né? Mas não tem problema. Inclusive, é importante esse senso de realidade, tá? Por quê? Porque o senso de realidade que a gente tem é o que nos leva a ver, olha, isso realmente pode, numa sala de aula, né, acontecer ou não. Então, se tiver, a gente tenta de novo, enfim. Vamos ver aqui como é que fica, tá? Eu estou tentando, então, abrir o meu chat, tá? Eu vou procurar ele aqui para mostrar para vocês, tá? Ou até posso fazer melhor, posso reiniciar esse chat aqui, tá? Deixa eu copiar de novo, não tem problema. E posso reiniciar esse chat. Pode ser que porque eu já tinha deixado ele, né? Realmente ele não está sendo lido. Então, vamos para o new chat. Coloquei aqui. O bom é que deu tempo de vocês escreverem e digitarem. Sim, espero, ok? Vamos lá. Hi there. Let's start with the first question. How's it going? Isso, era isso que eu estava esperando da outra vez. Bem, vamos lá. I'm good, and you? I'm glad to hear you're doing well. I'm here and ready to help you with anything you need. Next question. What's your sport? Vou dar uma resposta diferente, tá? I'm a para-power lifter. And I train about 5 times a week. That's impressive. Para powerlifting requires a lot of dedication and strength. Training 5 times a week must take a lot of commitment. Final question. How do you go to your trainings? User. I usually take the bus or sometimes my friend gives me a ride.
Olha que interessante, ele vai te dando sugestões. Eu falo para os alunos pensarem na própria forma deles de responder. I usually go to my trainings by bus. Taking the bus sounds convenient, especially if it gets you to your training sessions on time. It's great that you have a friend who can give you a ride sometimes too. Is there anything else you'd like to share or ask about your training routine? All right. Percebe? A gente está usando o gratuito, tem um limite aqui no número de tentativas. Dá para a gente trabalhar não só essa pequena interação, mas também dá para você expandir com eles. O que você aprendeu? Vamos fazer esse diálogo agora em duplas? Percebe? Dentro do contexto dos alunos. Estou vendo aí, vou acompanhar o comentário de vocês, tá? Agora eu quero mostrar a perspectiva do aluno, né? Quer dizer, a gente teve um pouquinho da perspectiva de preparação, até do que dá um pouquinho errado. Isso faz parte, eu acho, assim, fundamental que a gente tenha esse senso de realidade. E também agora a perspectiva do aluno em sala, utilizando isso em grupo, tá bom? É o que eu trouxe para vocês agora. Sounds fun. Let's act out this part of the exam. I'll ask you the questions and listen carefully to your answers. Remember, there are no wrong answers here. I just want to hear about your preferences and thoughts. All right, first question. What do you do when you want to relax? Why? When I want to relax, I talk with my friends. They are so cool. That sounds like a great way to unwind. Spending time with friends can be a lot of fun and a good way to distress. Is there anything specific you enjoy doing with them that helps you relax? Percebe que eles vão lendo juntos. Eu perguntei palavras novas. When I want to relax, I read some books and play some music. E a palavra que veio foi unwind, que eles não sabiam. Então, quando a gente utiliza desta forma, o aluno está ali durante a aula, em grupo ou individualmente, alternando, fazendo a pergunta, respondendo, aprendendo também palavras novas. Tem uma outra forma que eu uso, que é anterior a ter o Generative AI, também é AI, numa forma mais simples, que é do Google Assistant. E eu utilizei isso com crianças porque nós estávamos estudando sobre as horas, né? What time is it? E eles, com 9 anos, falaram, mas todo lugar é a mesma hora. E eu falei, bem, não é bem assim, existem diferenças de horário. E eu tive que provar isso para eles. Então eu expliquei, falei, vocês querem ver isso mesmo? E aí eu fiz toda uma organização da turma com o meu celular e coloquei lugares do mundo, cidades que eu sabia que o horário ia ser diferente do Brasil, tá? Vamos dar uma olhadinha como que foi. What time is it in Nairobi? The time in Nairobi, Kenya, is 4:29 p.m. What's the 4:39 p.m. PM means? Afternoon. Right. And where is Nairobi? Kenya. That's right. What time is it in Beijing? The time in Beijing, China, is 9:30 p.m. 9:30 p.m. PM here means? Night. And where is Beijing? China. All right. Next. What time is it in Buenos Aires? The time in Buenos Aires, Argentina, is 10:30 a.m. 10:30 a.m. AM means? Morning. In the morning.
E vocês, acredito que perceberam que eles tinham que era um cada vez com a cidade, depois eu fazia uma pergunta para a turma toda. E a gente tinha, claro, um contrato ali junto, de comportamento, né? É muito interessante, obviamente eu não filmei as crianças, mas os pais depois tiveram acesso e cada um reconhece a voz do seu filho, é muito importante isso. Bem, uma questão de Generative AI que existe é o SGE, que ele é como se fosse uma busca do Google, que você faz normalmente, mas que ela pode ser esticada com Generative AI. Então, você não está indo para a ferramenta Gemini, por exemplo, que é a ferramenta deles, ou ChatGPT, mas eles fazem um stretch disso, tá? Então, aqui está a explicação, né? Google Search Generative Experience, por isso SGE, is an experimental search feature that uses generative AI to provide users with quick and clear overviews. Então, é como se ele te desse uma amostra dessa busca por Generative AI, tá? Como que você pode fazer isso se quiser? Estando logado na conta, você vai ter essa opção e quando você clica ali, qualquer busca que você faça no Google, ele vai te dar uma partezinha de Search Generative Experience, tá? Então, vamos dizer assim, em vez de vir só os links para você, te vem uma prévia daquele conteúdo. E isso pode ajudar bastante. Eu queria mostrar também uma outra maneira, né, de utilizar a Generative AI, e esse uso em particular da Generative AI, eu desenvolvi um prompt, porque eu estava trabalhando com alunos adolescentes e o tópico da aula, do livro, né, do material didático, era The Future of the Workforce. Eu tinha ali um grupo de adolescentes, então, que experiência de vida um adolescente tem? Então, antes de eles colocarem, por exemplo, não sei, porque realmente é uma coisa difícil, inclusive, para adultos. Então, eu desenvolvi 2 prompts para poder dividir a sala em pequenos grupos. Metade da turma ia usar esse prompt aqui. Tell me 6 encouraging views on the future of the workforce. E a outra metade, tell me 6 frightening views on the future of the workforce. Deixa eu mostrar para vocês como foi. Tell me 6 encouraging views on the future of the workforce. Então, eles têm que ensaiar para fazer a pergunta, tá? É fundamental isso. Você vê contando. Encouraging views on the future of the workforce. E, ao mesmo tempo, eles conseguem ler o que está sendo falado. Isso ajuda demais, principalmente os alunos que têm mais dificuldade com a parte de listening. E, claro, ali eles tiveram as respostas e a gente trabalhou de novo. Tirar frases dali, do you agree, disagree? Eles copiam essas frases e depois vão perguntar uns para os outros, ao invés de perguntar para a máquina. Então, a pergunta para Generative AI, ali para o mobile, é o primeiro passo para ampliar a visão de mundo deles, tá? Eu gostaria, sim, né, foi um momento aqui de workshop, que eu espero que tenha trazido ideias que possam ser aplicadas, mas também finalizar com reflexões. Então, uma delas, para a gente entender, a definição de Artificial Intelligence. Computer technology that allows something to be done, voltando ali, in a way that is similar to the way a human would do it. Imitando, não é um humano. Quando nós, professores, escolhemos colocar uma parte, substituir uma atividade
para que eles possam falar, interagir, treinar pronúncia, treinar compreensão, expandir o vocabulário, além de ser uma decisão de encaixar isso no nosso plano de aula, na nossa jornada de aula, a gente precisa ter em mente. AI needs to support the development of learning, as well as the acquisition of knowledge and skills. Então, isso vem ali desse guia da Unesco, que o uso da inteligência artificial precisa apoiar, não é exclusiva, Generative AI vai fazer tudo. Ele precisa apoiar, né, o aprendizado, no nosso caso, aprendizado de língua, e também a aquisição de conhecimentos e habilidades. Isso vai vir naturalmente. E como professor, a gente tem que estar também com essa cabeça assim, receptiva a recebermos as ajudas dos alunos, principalmente na parte técnica. Eu me lembro, imagina o ano de 2016, 2017, eu estava usando o Google Docs, né, o documentos Google, no celular dos alunos. Agora, imagina como que os celulares eram tantos anos atrás. E eu me lembro que isso era bem no comecinho, e eu fiz uma atividade para eles colaborarem, era uma turma de adolescentes, cheia, né? E aí todo mundo, o meu não funciona, o meu não abre, eu não consigo. E eu sei exatamente como é isso, de você tentar implementar uma coisa, as pessoas ao mesmo tempo, aquela onda de vozes, eu não consigo, eu não posso, para mim não funciona, e vários alunos falando. E eu já, naquele momento eu falei, bem, talvez realmente, eu não tenho, né, um iPhone, então eu falei, olha, eu acho que talvez eu não consiga. Eu já estava assim, mentalmente falando, ok, talvez não dê certo. A aluna mais novinha da turma e a mais tímida, ela levantou e falou assim, dá sim porque o meu é e eu consegui. Vocês têm que fazer o seguinte. Na hora que ela fez isso, eu parei. Falei, não, é ela agora que vai. Eles estão falando a língua deles. E ela foi, clica aqui, faz assim, faz assado. Tá funcionando. Pronto, parou. Então, essa questão dos skills, nós precisamos entender que tem que ser em colaboração. E como estamos falando do ensino de inglês, essa abordagem comunicativa, mesmo que simples. Eu defendo que a simplicidade, ela às vezes é muito mais eficiente do que coisas muito elaboradas e de difícil execução. Communicative approach to language acquisition using technology to enhance the language learning experience. Então, a tecnologia ela vai trazer ali um passo a mais para esse aprendizado. Defendo também que isso seja feito em sala de aula majoritariamente, porque aí a gente serve para ajudar os nossos alunos, dependendo do tema de pesquisa, que a gente precisa fazer um double check naquele conteúdo para desenvolver as habilidades críticas, tá? Eu gostaria de compartilhar um pouquinho, né? Eu fui, juntamente com a Evelina Galaxy, nós falamos sobre fostering skills e essa participação mais ativa dos alunos e a nossa participação como, né, apresentadoras ali na Unesco também. Esse artigo está disponível, tá? E mostra aí a trajetória da gente, os nossos aprendizados e também as diretrizes da Unesco, tá? Então, isso é importante. Eu vou compartilhar com vocês no link, no chat, daqui a pouco no final, um documento que vai ter aí esses links principais, tá bom? Para a gente finalizar, eu proponho olhar para o que tem a ver, né, porque a Unesco ela liberou, então, a AI Competency Framework, que é uma framework, são princípios para desenvolvimento de competências com a inteligência artificial. Eu separei aqui o que faz mais sentido para o universo de ensino de línguas, tá? Então, a human-centered approach is critical. Então, nós, o humano, o elemento humano, o raciocínio, isso é fundamental. O professor está ali na frente.
E isso vai interferir em algumas práticas que a gente vai ter que mudar, adaptar, colocar outros passos para que sejam feitas um pouco em sala de aula, tá? E aqui fala muito claramente, né? Implies that AI tools should not replace the legitimate accountability of teachers in education. Então, esse negócio, a gente tem que refletir, será que eu vou mandar a inteligência artificial preparar minha aula toda? Será que é esse o caminho? Entende? Será que é esse o caminho de eu diminuir o overload de preparação? É? O que a gente percebe, por exemplo, nessas atividades que eu mostrei para vocês, é que você prepara um prompt, é o seu raciocínio ali, testa, vê se deu certo. Você não precisa ficar preparando slides, por exemplo. Então, isso vai reduzir o tempo de preparação de algumas atividades. Teachers should remain accountable for pedagogical decisions in the use of AI in teaching and facilitating its uses by students. Então, o professor como facilitador ali do processo. Training programs should help all teachers, including those without prior knowledge of AI, to grow gradually. Nós devemos crescer juntos, em colaboração, e assim, situações e cursos e oportunidades de desenvolvimento para os professores, como, por exemplo, a ELT Week, tá? E mais webinários e possibilidades para que a gente possa ir, um ajuda o outro nisso. Teachers, therefore, need to be empowered to act as a collaborative knowledge producers and as guides to citizenship in the era of AI. Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, tá vendo esse link? Ele dá acesso a essa guidance da Unesco em português, tá? Eu tive a possibilidade, né, de ir na Unesco e eu trouxe, né, tá ali na minha prateleira, o book mesmo, mas ele está disponível na sua totalidade online. E esse que eu providenciei o link para vocês, ele está em português, tá? Então, você pode ter acesso ao online em inglês, né? Em inglês francês, os originais, mas também pode ter no nosso idioma em português, tá bom? Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, as perguntas. Eu quero agradecer a oportunidade que o British Council me deu de compartilhar aqui a prática. Eu tenho muito orgulho dos meus alunos, que são fundamentais, são a minha grande motivação para pesquisar e para aprender e continuar aí colaborando com possibilidades para que o nosso povo aprenda mais o idioma inglês e que a gente possa, num contexto tão desafiador, mas que também tem oportunidades, crescermos como professores, ver os nossos alunos evoluírem. Eu tenho aqui o meu Instagram, que eu costumo compartilhar bastante coisa, inclusive dos eventos que eu participo. E, mais uma vez, eu agradeço o apoio do British Council Brasil, que tem sido incrível, e que vocês estejam, assim como eu estou, aproveitando todas essas oportunidades de aprendizado. Bem, acho que agora talvez tenham perguntas, vamos ver como é que a gente segue por aí, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, questionamentos, muito legal vocês colocarem também no chat se alguma coisa inspirou vocês, para que série que você acha que poderia adaptar, ou Instituto de Idiomas, enfim, tá bom? Obrigada, Raquel. Obrigada para quem está nos assistindo. Eu vi que já tem alguns comentários, algumas perguntas. Se a galera quiser colocar mais perguntas, ainda dá tempo. Eu vi que alguns
não conseguiram fazer as atividades que a Raquel colocou, não se preocupem, vai ficar tudo gravado, vocês podem ver de novo. É bem prático, tem bastante sugestões que vocês podem usar com os alunos de vocês. E, bom, Raquel, eu vou te passar algumas das perguntas do público. Eu vou começar Legal, pelo, pode passar. eu vou começar pelo professor Bruno, que ele colocou que eu acredito que as secretarias de educação deveriam implementar aulas de informática na escola novamente, para aprender de forma responsável. O que tu achas dessa ideia, sugestão? Eu acho que faz sentido sim, porque uma das coisas que eu mencionei foi sobre digital citizenship, e toda essa parte de educação midiática também, que deve ser, é muito importante. Saber mexer na mídia social não é igual a saber navegar pela internet, também pelos recursos de inteligência artificial, com essa sabedoria. Se não for aulas, talvez os próprios professores serem equipados, porque naturalmente a gente vai ensinando isso para os nossos alunos. Então, é sim um tema a ser pensado. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Muito obrigada. Mandei uma pergunta, mas a Maria Vicente falou que faz trabalhos em grupo porque ela tem alunos que não sabem ler. Eu vi que várias das atividades que tu passou das ideias são de conversação, tipo, não necessariamente precisam de alfabetização, mas tu tem alguma dica também para a galera que tá para usar isso em aula, para quem ainda não é alfabetizado, sem exageros também. Exato, essa questão que você colocou, sem exageros, é fundamental. Por isso que o prompt, quando a gente cria, esse é o momento behind the scenes de preparação do professor, para que a gente tenha a sequência de perguntas limitadas, porque o aluno vai precisar fazer isso duas, três vezes. Então, isso que você colocou sem exageros, porque se o prompt não for bem elaborado, você vai ter um resultado enorme. E aí, como trabalhar isso, por exemplo, um grupo que não está alfabetizado, ou, por exemplo, alunos iniciantes no aprendizado de inglês? Né? E também testar isso nas diferentes plataformas oferecidas, como eu fiz aqui no Gemini e no Copilot, e entender um pouquinho das diferenças. Obrigada, Raquel. Eu vou te fazer uma pergunta, na verdade, que é minha. Vários dos teus exemplos ali foram com crianças, foram com adolescentes, mas eu sei que tu tem alunos de várias idades, professores também têm alunos de várias idades. Como tu recomenda usar o AI para ensino de alunos que são mais velhos, que já são adultos, ou às vezes até terceira idade, tu mostrou o vídeo tu comentou ainda de uma menina que, no meu funcionou, deixa eu mostrar. A geração mais nova é muito rápida em aprender. Como é que tu vê a galera que é um pouco mais velha que não cresceu com isso, digamos assim? Eu me sinto parte dessa geração, então I can relate, né? Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com alunos da noite ou com os atletas paralímpicos, são adultos, né? Primeira coisa é mostrar o propósito daquilo, porque o adulto, ele quer entender, eu vou fazer isso, mas vai me levar aonde? Então, no caso daquela primeira atividade que foram com os atletas paralímpicos, que a gente tem ali uma diversidade no contexto, de deficiências, um ajuda o outro. E o que que eu quis simular naquele momento? Uma mini entrevista pós-evento esportivo. Então, para eles, tem o significado. E também no livro, eles estavam aprendendo sobre transporte. E a pergunta, how do you go to? Para nós que não somos falantes do inglês, ela não é muito literalmente traduzida. Então, foi um desafio a mais. O segredo é sempre a gente gradar, quer dizer, não é um segredo como uma fórmula, mas são coisas importantes. Gradar pelo nível dos alunos, então, se eles estão no intermediate, no advanced, você pode alongar as perguntas, mas sempre começar com uma coisa mais controlada e com dois pilares importantes: a inteligência artificial, para que ele treine a inteligibilidade, ouça ali outras palavras, né, para colocar o que que eu aprendi, como eu fiz ali, coloquei, e depois ele faça esse mesmo diálogo com o colega.
naturalmente ele vai estar sendo exposto, né? O aluno está sendo exposto a ouvir aquilo quantas vezes precisar e também falar. Então, é um passo. Como a gente, em alguns momentos, você usa um flashcard, ou usa, às vezes, um slide, ou um game, né, um joguinho ali. Então, pense nessa integração como uma parte da aula e teste bem esse prompt, para que a atividade seja o foco principal, aquela produção que você tem em mente. Obrigada, Raquel. Estou dando uma olhada aqui nos comentários, tem bastante comentários te agradecendo, dizendo que foi muito inspirador, que as suas ideias estão muito inovadoras, então Obrigada. sempre ali para responder depois algumas das pessoas. Muito obrigada, gente. Espero que eu estou nas redes sociais, deixei aí para vocês, né? Tenho Informed Teachers, que eu posto diariamente os updates de cursos no British Council, cursos, né, que eu estou sempre envolvida, workshops e webinars. E o caminho é a gente aprender. Todos aprendemos, não tem barreira de idade, não tem barreira geográfica, porque tem recursos que também são gratuitos, a gente pode utilizar. Muito obrigada, Raquel. Obrigada por ter participado, por responder as perguntas. Gente, obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Opa, peraí, desculpa. Apareceu uma pergunta neste minuto. Desculpa, Raquel. Deixa eu ver aqui. Me Gosto chamo assim, gosto. Gabriel. Sou aluno da Uhum. Universidade Federal do Espírito Santo e eles pretendem fazer o TCC sobre o uso de inteligência artificial na educação. Ele perguntou como podemos adaptar o uso da tecnologia em escolas particulares e públicas. Nossa, pergunta ampla, né? Isso. Mesmo nas escolas particulares, e obrigada pela pergunta, porque ela é muito representativa, mesmo nas escolas particulares, nós não temos majoritariamente um computador, um tablet para o aluno, e há também dificuldades de conectividade de internet. Então, assim, o que eu considero tem que ser o bring your own device, mas sempre com muita responsabilidade e muita negociação com os alunos, né? Até saiu aí, né, na mídia, algumas diretrizes importantes. Eu sempre negocio com os alunos. É aquele momento que a gente vai usar e aquele momento que eles colocam na minha mesa e a gente negocia. Ó, o meu tá lá junto do de vocês. Então, essa parte de learner training, de negociação com os alunos, ela é importante para que a gente tenha os focos da aula. E nos dois cenários, uma forma de fazer isso acontecer é o trabalho em pequenos grupos. Então, um celular para 3, 4 alunos, e claro, você distribuir essa tarefinha e tá ali supervisionando. Naturalmente, alguns vão se destacar porque querem ajudar os outros. E isso é uma coisa que vocês têm que se preparar, porque vai ter apoio. Se tem erro, também tem apoio. Vocês viram que durante a session eu tive uma coisa que foi fora do script ali. Mas é importante para a gente ver que, na realidade, às vezes algum erro, reinicia, faz de novo. Isso é um aprendizado até de postura da gente na própria vida. Boa sorte no seu TCC e a todos que estão estudando. Lembra de usar as hashtags quando vocês colocarem algumas coisas na mídia, para que a voz de vocês se juntem à de vários outros professores que também estão pesquisando. Obrigada mais uma vez, Raquel. Obrigada por quem está nos assistindo. A gente vai tirar um intervalo agora de 15 minutinhos e a gente volta daqui a pouco daqui a 15 minutos com a última sessão do dia, que é uma pesquisa do British Council sobre inteligência artificial e ensino da língua inglesa, perspectivas para o futuro. Muito obrigada.